gente! Mais um podcast bíblico está começando. Que alegria receber cada um de vocês. Você que nos acompanha pela TV ou também pelo nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo. Nosso programa começa agora e te convido a ficar ligadinho até o final, porque é bênção do início ao fim. Sempre encerramos com um comentário do missionário R.R. Soares. Então fica ligado porque Deus quer falar muito ao seu coração no dia de hoje. Já prepara sua Bíblia e deixa ela aberta em Gênesis 35. Veremos aqui Deus mandando Jacó a Betel levantar um altar e também o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Temos aqui vários versículos e vai ser um estudo muito rico, então fica ligado e além da sua Bíblia, prepara sempre aquele caderno para você registrar tudo aquilo que Deus falar ao seu coração, tudo que te salta aos olhos é revelação de Deus para sua vida, então fica ligado, combinado? E além de você de casa que sempre nos acompanha de segunda a sexta, aqui nos estúdios também estou em excelente companhia com uma dupla que esteve conosco em Gênesis 34 e que voltou agora para Gênesis 35. E começo apresentando ela, a pastora Kátia. Pastora, seja muito bem-vinda. Olá, Júlia, muito prazer estar aqui mais uma vez. E amigo ouvinte também, Deus abençoe a sua vida, nossa amiga aqui Joy também. Estamos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus, que é vida, que é saúde para os nossos ossos. Exatamente, ela traz vida para nós, para o nosso corpo, para a nossa mente. Então, a palavra de Deus ela é essencial, é o alimento que nos mantém de pé espiritualmente. Se a gente fosse comparar ao natural, você não pode ficar sem se alimentar, você não fica ali só, você não almoça domingo e depois vai almoçar domingo de novo, não é assim que funciona. Todos os dias, e não é só uma vez por dia, não. É várias vezes por dia que a gente está ali petiscando, ou tendo um almoço, um jantar, um lanche, e que você tenha esse mesmo entendimento de forma espiritual sobre a palavra, que você esteja sempre sendo alimentado espiritualmente, ouvindo canções que falam da palavra, aquilo que você põe diante dos seus olhos, que seja também um conteúdo que está de acordo com a Bíblia, para que você esteja sempre alimentando o seu espírito. Um espírito forte consegue vencer toda a tentação que vem do diabo, tentação da carne. Então precisamos alimentar o nosso espírito. E como a pastora já até adiantou, quem está conosco é ele, Joey Santos. Joe, seja muito bem-vindo e fala para mim suas expectativas para o podcast de hoje. Tudo bem, Júlia Nobre? Tudo bem, pastora Kátia? Nossos queridos telespectadores, prazer voltar aqui ao podcast bíblico para a gente aprender junto aqui da palavra de Deus. E a expectativa sempre lá em cima, ainda mais quando a gente traz a palavra, né, para as nossas conversas, aqui para o nosso meio. Acho que a expectativa tem que sempre estar lá no alto, porque Deus sempre tem algo novo, algo excelente para nos acrescentar e hoje não vai ser diferente. Exato, tenho certeza disso. E Joe, aproveita e fala pra gente um pouquinho sobre o Nossa Night. Que programa é esse? Aonde que passa? Qual é o horário? Qual o dia? Como ficar por dentro de tudo que já aconteceu e tudo aquilo que vai ser lançado? Fala pra gente. Eu agradeço pelo espaço, é o lugar que eu mais anuncio Nossa Night aqui no podcast bíblico. Bom, aqui no canal CJC, toda quinta-feira às 21 horas, eu tô aqui com o Nossa Night, sempre entrevistando uma pessoa com uma história de sucesso, de superação, testemunho, para a gente conhecer um pouco da vida das pessoas e das suas conquistas. Então a gente sempre está recebendo um convidado na nossa night e toda quinta-feira vai ao ar aqui no canal CJC, para quem tem a nossa TV no canal 10, e também na internet, lá no nosso canal no YouTube, que é o @canal CJC oficial. Tá sempre postado lá aquele que você talvez não conseguiu assistir. A gente tem uma playlist lá com todos os episódios. Então vai lá, curte, se inscreve. Vai ser um prazer ter você aí no Nossa Night. Mas, Joe, eu queria comentar uma coisa aqui. No Nossa Night, você usa uma blusa social branca, uma gravata, um terno, é outro naipe. Aqui no podcast... Não, então, na verdade, ela é como se fosse o uniforme do programa. Então, eu vou abrir um parênteses aqui. Diga. Eu não gosto muito de usar blazer terno, não. Só que a minha esposa, minha mãe, minha sogra, se dependesse dela, eu só andava de blazer de terno. Porque elas falam... Era padaria de terno. Sim, você fica mais elegante. Porque você não trabalha... Eu falei, eu não trabalho de blazer porque no dia a dia não faz sentido ficar de blazer.
É só na hora de fazer o jornal ou nossa night, mas da próxima eu vim de gravata. É, Então. por favor, né? Vou manter a Não, eu elegância. vim de gravata. Não, mas então quer dizer que você fica à vontade no podcast bíblico, né? Que você Isso, usa. isso. Pra você, a melhor roupa, então é essa. Não, mas Amém. essa aqui é a minha melhor roupa. A melhor roupa. Essa é a mais simples. Amém, amém. Vamos então falar da palavra de Deus, vamos nos revestir da palavra, das ferramentas espirituais e vamos convidar ele, o convidado de honra do podcast bíblico, ele que é o diretor que comanda e que vai usar a nossa boca para falar aquilo que ele quer comunicar para você aí de casa, que é o nosso amigo Espírito Santo, convidado de honra do podcast. E vou pedir a bênção hoje para o Joe. Pode ser, Joe? Claro, vamos lá. Amém. Feche seus olhos. Deus, queremos agradecer ao Senhor por esse momento. Meu Pai, de comunhão, de entendimento da Tua palavra. Sabemos que da forma mais simples o Senhor fala conosco, o Senhor nos dá direções, o Senhor nos mostra, meu Pai, a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. É o que nós queremos, meu Pai, neste dia. Queremos que o Senhor fale conosco, nos ensine. Jesus, de fato, mostre o que o Senhor quer de cada um de nós. E que, meu Pai, todos que estão aqui hoje assistindo esse programa, possam entender de fato, meu Pai, qual é a vontade do Senhor e o que o Senhor falará através, meu Pai, aqui de Gênesis 35. Obrigado por tudo, Deus. Te agradecemos e essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigada, Joey. E agora sim a gente pode começar. Bíblia aberta em Gênesis 35, caderno separado. Então vamos agora aprender o que Deus quer nos ensinar sobre este texto. Lembrando aqui, né, dando sempre aquele contexto para você se situar na história, vemos aqui que Jacó, depois do acontecimento violento, né, não só um, mas de todos os atos de destruição que nós lemos e estudamos já em Gênesis 34, a gente vê agora que Jacó ele está vulnerável diante dos povos vizinhos, que ele está ali marcado, né, tanto ele como a sua casa, por decisões equivocadas, e vemos que espiritualmente um pouco desalinhado, né, porque não vemos ali Jacó buscando a orientação de Deus, e agora a gente vai ver no capítulo 35, Deus chamando a Jacó mais uma vez. Então aqui no início, vou ler até o versículo 4, que nos diz assim: depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e a arrecadas que estavam em suas orelhas, né, os brincos ali, as argolas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está em Siquém. Aqui, logo no versículo 1, a gente já tem bastante conteúdo, né? O próprio fato, sobe a Betel, fazer um altar ao Senhor, ao Deus que apareceu para você quando você fugiu diante da face de Esaú. Nós vemos aqui Deus chamando Jacó mais uma vez, mesmo apesar das falhas, dos erros que todos nós cometemos, todos nós falhamos, mas Deus está de braços abertos, né? Vemos ali um Jacó que ele vai estar diferente. O próprio fato de sobe a Betel já indica um retorno ao lugar onde antes ele havia tido um encontro com Deus, né? Uma restauração da adoração na vida dele. E é interessante como Deus se lembra. Pastora Kátia, Deus se lembra dos votos que nós fazemos na presença dele. Deus se lembra que até ampliando, né? Deus se lembra dos votos que você fez diante do seu cônjuge no dia do casamento. Podem se passar anos, podem ter vários acontecimentos, mas Deus se lembra dos votos e ele gosta daqueles que honram aos votos. E aqui é interessante, pastora, como nós até comentávamos no capítulo anterior, Jacó estava em Siquém. Deus não mandou ele se estabelecer ali. Ele já havia mandado ele seguir para Betel, seguir para o caminho onde era anteriormente a casa dele. Então não era para ter se estabelecido ali em Siquém, numa terra cananeia, mas Deus está o chamando de volta, está relembrando do voto que um dia ele estabeleceu na presença de Deus. Deus se lembra de tudo, né, pastora? É verdade. Deus manda ele ir lá para Betel, para
oferecer um holocausto, né? Ou seja, volta para o lugar onde ali eu fiz aliança, a promessa, onde teve aquele encontro, né, com Deus. Deus falou com ele fez votos com Deus e renovou ali a aliança. E nós vemos Deus exigindo ali dos filhos de Jacó um arrependimento, né? Deixando para trás, deixando todo o pecado, os ídolos, deixando tudo que eles apanharam ali, que não serviam para eles, deixando tudo ali, porque antes da adoração tem que haver um arrependimento. Exato. Para que ele se purificasse, se santificasse para se apresentar diante de Deus. Porque diante de Deus não pode ser apresentar de qualquer maneira. Exato. Primeiro tem que se lavar, tem que se limpar, tem que se purificar. Deus chama de volta, mas também ali ele pede que seja feita essa limpeza entre a casa de Jacó, né? Então ele dá a segunda chance, ele chama de volta, mas é preciso, para que haja essa restauração, que também haja purificação, e é o que a gente vê no texto, né? Eu já li com vocês, são 3 ações fundamentais, e a primeira delas é remover os ídolos, né? Não existe retorno a Deus sem antes abandonar aos ídolos. Ô, Joenison, por que Deus ele exige a exclusividade na adoração? O que você nos diz? Eu acredito que porque Deus ele é um Deus que não divide a sua glória com ninguém, né? E é justo Deus ele querer ser o único na nossa vida, porque ninguém fez o que ele fez por nós, né? É a mesma coisa que você levar crédito por algo que você não fez. E todos os deuses que a gente vê no passado, eles levavam crédito por algo que eles não fizeram. Eles não tinham poder nenhum, né? E recebiam orações, glorificações como se tivessem feito alguma coisa. Então é uma glória que ela só deve ser dada a Deus. E quando a gente fala na questão de ídolos também, é importante ressaltar que o ídolo, ele nem sempre vai ser aquele ídolo feito de barro, né? Feito ali no molde de um animal, uma estátua, imagem, algo que você carrega com você ali para adorar. Mas muitas vezes os ídolos que vão se criando dentro do nosso coração, eles podem ser abstratos também. Eles podem ser um sentimento, eles podem ser uma pessoa, um desejo. Então são coisas que são alimentadas dentro de nós e que muitas vezes a gente visita, a gente se curva, e Deus ele não aceita isso, ele não aceita dividir essa atenção, essa glória que deveria ser somente para ele, né? E esses acho que são os mais perigosos, porque a gente não vê, não é verdade? Estão ali escondidos no coração. Uma imagem, uma estátua, você vê. É externo, mas aquilo que é interno, que está escondido lá dentro, no mais íntimo do coração do homem. Isso é muito sério, né? A gente já falou aqui sobre ídolos várias e várias vezes, e é sempre importante a gente fazer esse raio-x, essa autoanálise, né? Para que haja essa restauração, é preciso haver purificação. E aqui também diz sobre a mudança das vestes, né? Isso representa um arrependimento completo. Deus está de braços abertos, mas tem que haver arrependimento. Um arrependimento que é interno, e que também é demonstrado no exterior. Então, aqui para a gente fazer essa autoanálise, né? Quais são os ídolos que você carrega? O que é aquilo que está tomando o primeiro lugar no seu coração? E agora, com relação à mudança interna e externa. Será que a sua mudança tem sido superficial ou é uma mudança verdadeira? Porque, pastora, a gente vê quantos casos, né, que já apareceu na igreja, ou as nossas vidas também, quando há uma mudança, quando há um arrependimento, é uma conversão de fato. Conversão é mudar de direção. Então, quando a pessoa decide por Cristo, é lindo ver como ela, por si só, vai deixando, vai abandonando os ídolos, vai removendo tudo aquilo que a palavra diz que tem que ser removido, porque ela quer uma limpeza no seu coração, quer uma mudança de vida. E é uma mudança no coração, mas que se reflete também no exterior, no comportamento, né? Talvez até em objetos que ela carregava, enfim. A gente vê a pessoa se desfazendo e mudando completamente. É da água para o vinho, aquela mudança 180. Então, será que a nossa mudança, será que depois de Cristo é notória a diferença na nossa vida ou é uma mudança superficial? A gente tem que se refletir isso todos os dias, né, pastora? Sim, todos os dias nós temos que olhar para dentro de nós e ver o que está roubando a glória de Deus. Porque se não houve mudança, não houve um verdadeiro encontro com Deus.
Porque muitas das vezes a pessoa fala, mas eu sou crente, mas eu ainda faço isso, eu ainda pratico isso, então não houve ainda um verdadeiro encontro com Deus. E assim, o Espírito Santo, ele que vai nos moldando, ele que vai fazendo com que a pessoa olhe para si e veja onde ainda está errando, onde está pecando, o que está ainda afastando a pessoa de Deus, porque a Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Se ele está à procura dos verdadeiros, porque existem os falsos. E muitas pessoas estão dentro da igreja e ainda estão carregando bagagens, coisas que já deveriam ter deixado. Por exemplo, o passado. Muitas pessoas ainda carregam o passado de dor, aquela história triste, e não deixou ainda Deus curar, limpar e aí nós entramos também no perdão, né? Que é algo que Deus exige muito, nós liberarmos o perdão. E então muitas pessoas ainda ficam presas. E ali Deus falou para Jacó mas a ordem foi que os filhos deixassem tudo para trás. Deixassem tudo para trás. E às vezes a pessoa quer seguir em frente, mas quer carregar coisas que não condiz com o novo. E eu acredito que a história continuava a ser contada, né? Lembrando do que nós já estudamos aqui sobre a mulher de Ló. Não se há o registro nem do nome dela. Ela ficou parada na história mesmo, uma estátua de sal. Então eu acredito que assim que veio a ordem de Deus, né? Para que o povo se purificasse, que abandonassem os ídolos, nós vemos que todo mundo obedeceu, né? O povo respondeu, correspondeu, e eles entregaram tudo. Jacó, então, vai enterrar os ídolos, aqueles objetos ligados a práticas pagãs, né? Ou seja, ele não negocia, ele não reaproveita, ele enterra tudo, ele deixa para trás. Ou seja, aquilo que te afasta de Deus tem que ser de forma definitiva abandonado, né? Queima os barcos, não volta para a antiga vida, para as velhas práticas. E nós vemos que aqui começa também Deus vai relembrar das promessas que ele fez para Jacó, vai haver um avivamento, digamos assim, né? Deus vai avivar mais uma vez a fé de Jacó, de toda a sua casa, e até aqui fazendo um link que a gente vê lá em Elias, eu vejo isso, né? De que para que o fogo do Senhor desça, é preciso ter a limpeza no altar, né? Fiz agora um link lá com Elias, mas isso é muito forte. Da mesma forma, para haver restauração, transformação, tem que o altar estar limpo, tem que tirar os ídolos, tem que limpar, tem que restaurar. Às vezes, o altar do coração daquela pessoa está quebrado e temos que aprender, né, linkando com Elias, de que é preciso restaurar o altar para que esse fogo do Senhor desça mais uma vez, para que vivamos esse avivamento, para que Deus possa reafirmar mais uma vez as promessas dele para nós. E restaurar dá um certo trabalho, vamos dizer assim, né? Porque é uma preparação. Então você tem que limpar, você tem que ver ali o que precisa ser retirado, o que precisa ser colocado. E a pastora falou até um negócio interessante. Ela falou da questão do passado que muitas vezes a pessoa carrega. E eu já vi pessoas também carregando o passado como se fosse um troféu, né? No sentido de... Glorioso, um passado glorioso. Eu fiz tudo isso de ruim, só que quando a pessoa fala, não fala somente... A gente não sente um tom de... um arrependimento, como se fosse mesmo um testemunho para transformar a vida das pessoas, né? Mas... Um troféu, né? Eu passei tudo isso. E até a forma que a gente carrega isso, a gente tem que tomar cuidado, porque no final de tudo, o que importa ali mesmo é a transformação que foi feita, né? O que Deus ele fez através da nossa vida, na nossa vida. Então, a gente precisa, de fato, restaurar o altar, preparar para que a gente possa não deixar nada daquilo que tire, que roube a glória de Deus ali naquele lugar, né? Exatamente, ou seja, Deus, como eu falei lá no início, né? Deus está de braços abertos, mas esse caminho de volta, ele também exige algo de nós. Primeiro, uma decisão, uma renúncia, uma transformação interna e uma ação, aquilo que vai externalizar a sua decisão interna. Eu vou seguir aqui, que esse capítulo é bem extenso, né? Do versículo 8 ao 15, nós vemos ali sobre a morte de Débora. Débora, que cuidou de Rebeca, né, a mãe de Jacó, ela vai morrer. E não só esse fato aqui de morte vai estar registrado em Gênesis 35, mas mais à frente veremos outra pessoa também que vai vir a falecer. E é interessante a gente parar para pensar que parece um detalhe simples,
simples, né? Meramente informativo, mas mostra que depois de Deus reafirmar-lhe a promessa, depois de Deus avivar mais uma vez o coração de Jacó, vem um momento de luto. E, pastor, isso é interessante, até falando agora também do lado terapeuta, né? Porque meio que está ligado, e a palavra fala muito sobre o emocional, sobre a mente, o comportamento humano. Nós vemos que a vida, ela é marcada por altos e baixos. E em toda a Bíblia a gente vai ver, mas nesse capítulo parece que está mais forte isso. A gente vem de um momento de restauração, Jacó lá em cima, se acertando com Deus, voltando a andar segundo a direção do Senhor, e agora um momento de luto. Depois vai vir outro momento bom, depois um momento de luto mais uma vez. A vida é marcada por altos e baixos. E como que nós lidamos com isso mediante a palavra? A vida é feita de altos e baixos. Tem momentos que nós estamos no auge da alegria, né? Das promessas de Deus se cumprindo, e de repente, né, acontece algo, mas faz parte, né? Faz parte da vida, nascer, viver e morrer. Mas a vida de Jacó, ela foi marcada por momentos muito bons e ruins também, né? E essa perda dele da mulher amada, né? Que a Bíblia diz que ele amava a Raquel, e veio essa criança, nasceu Benjamim, e o falecimento dela, né? Então ele teve que também passar por esse momento difícil. E nós vemos ali ele sabendo passar por esses momentos difíceis. Tem pessoas que não conseguem. Por quê? Porque já vem dores já do passado. Então, vem muitas dores, aí a perca de um familiar, a perca de outro familiar, e muitas percas, a pessoa ela entra num luto traumático que ela não quer sair. Mas Jacó, ele soube lidar, né, com aquela situação, ele soube. E existem pessoas que não sabem lidar. Então, entra aí a questão que fala da terapia, né, para poder a pessoa conseguir resolver esse problema, né, emocional, esse conflito emocional, que ela precisa de alguém para poder estar orientando, mostrando o caminho para ela sair daquela situação de dor e voltar a viver de novo. Eu até me lembrei agora de uma história, não vou saber contar da forma que eu ouvi, mas é uma história interessante que fala de um rei que pediu que escrevessem na coroa dele uma frase que servisse tanto para os momentos quando ele estivesse triste, e tanto para os momentos que ele estivesse feliz. Aí a gente fica, meu Deus, que frase é essa que serve para esses dois momentos? Nada a ver uma coisa com a outra, dois extremos e uma mesma frase, como assim? Aí chegou a coroa para ele, ele leu e estava escrito, vai passar. Então, vai passar tanto os momentos de alegria, vão passar, né? No caso ali, a gente vai ver em toda a Bíblia isso acontecendo. Em Salmos, a gente vê no mesmo Salmo, começa lá em cima, depois ele entra numa introspecção e ele começa a conversar com a alma dele, que ele tá triste, dos perigos, enfim. Então, existem os dois momentos, os altos e os baixos. E os períodos de tristeza também vão passar. Só tem uma coisa que não vai passar, que é a palavra do Senhor. Então, quando essas palavras estão gravadas no seu coração, você consegue lidar tanto com os momentos de alegria, tanto com os momentos de tristeza, de morte, de luto, né? Seja aqui de Débora, ou mais à frente, como veremos, de Raquel. Enfim, vamos passar por esses momentos. E como lidar com eles? Tendo a palavra gravada no seu coração. Vai passar. A única coisa que não passa é a palavra do Senhor. E a gente vê ali, né, tanto o nome aonde foi colocada o corpo de Débora, chama Alon Bakut, que significa carvalho do choro, ou seja, um momento de extrema vulnerabilidade que a Bíblia está aqui nos registrando. Do versículo 9 ao 10, vemos Deus se manifestando novamente para Jacó, né? Eu até me recordei da mensagem do pastor Michael, que ele fala que aos discípulos Deus sempre aparece outra vez, e outra vez apareceu, e outra vez se manifestou. Então Deus sempre vai aparecer reafirmando a promessa, reafirmando a nossa identidade, vai reafirmar a aliança que ele tem com Abraão, e Jacó vai responder a isso com adoração, né? E eu vou pular agora para o versículo do 16 ao 29, onde vemos o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Olha só, uma coisa boa, mais um momento, ele acabou de vir de Deus reafirmando a promessa, reafirmando a sua identidade.
E agora o nascimento de Benjamim e mais uma vez um momento de luto, que é a morte de Raquel, né? A jornada vai continuando com esses marcadores e assim até os dias de hoje, e surge uma nova crise. E é interessante o nome que a Raquel iria dar à criança, né? Antes de morrer, a Raquel dá o nome do filho de Benoni, filho da minha dor. E Jacó vai mudar o nome dele para Benjamim, filho da mão direita. São dois olhares sobre a mesma situação. A Raquel enxergando com dor, mas Jacó enxergando com propósito, com honra, com a promessa se cumprindo. Ô, Diogo, é interessante isso, né? Como duas pessoas, dois olhares diferentes sobre a mesma situação e como que nós enxergamos. Será que é com as lentes da nossa dor, do nosso passado, como nós falamos aqui, de traumas da nossa própria história, ou enxergamos com as lentes das promessas de Deus? É muito mais fácil a gente enxergar com quando a gente fala questão sentimental, né? Porque aquilo tá muito forte dentro da gente, né? Então, você vê, vamos dizer, beleza no momento de angústia é difícil, né? É complicado, mas não é impossível. Então, por isso que Deus, ele a todo momento nos dá palavras de esperança, palavras de vida, porque quando a gente pensa naquilo que tá, na situação que está diante da gente, se aquilo nos machuca, se aquilo nos entristece, é muito difícil você olhar com uma perspectiva positiva. Mas se a gente sabe que além daquilo existe de fato uma alegria verdadeira, algo duradouro, se a gente olha para Cristo nesses momentos, a gente consegue passar por esses momentos ruins e estar de pé de fato, né? Porque a gente vê que Jacó, ele fazia parte da promessa de Deus, mas ele não ficou isento de passar dificuldades, de passar por tristezas, decepções. Então a gente vê que mesmo quando nós somos pessoas de Deus, nós obedecemos a Deus, coisas ruins acontecem. Então a maneira que a gente reage a isso, a maneira que a gente se porta diante desses momentos, tem que ser uma só. É saber que em todos esses momentos vai passar, como você falou, e que a gente não está sozinho, que Deus está com a gente, né? Exatamente, até te convido você para o YouTube e ver ali o estudo que nós fizemos de Eclesiastes, porque fala sobre isso, sobre o presente século que a gente vive, que mesmo você sendo justo, injustiças acontecem com você. Como lidar com isso? Tá tudo lá. E só para não deixar de falar, né, eu até parei para pensar assim, mas para Jacó é muito fácil falar que é Benjamim, porque não era ele que estava sentindo as dores de parto, não era ele que estava sofrendo ali, mas isso é muito forte, porque Jabes, por exemplo, né, com dores eu o tive. Nós vemos um decreto que ali a mãe de Jabes colocou sobre ele, mas em Deus a sua identidade foi transformada, assim como Benoni. Jacó ele falou, não, ele é Benjamim, é o filho da mão direita, ele é o filho também que vai dar continuidade a essa promessa. A dor pode tentar até marcar a sua história, mas Deus é quem transforma o propósito, a identidade, é ele quem muda destinos. E a gente vê que Jacó vai sentir a dor da morte de Raquel. Ele reconhece essa dor, mas isso não impede ele de continuar na caminhada, continuar no caminho que Deus mandou ele seguir, que era chegar até a casa de seus pais. Nós vemos Jacó, que agora é Israel, ele continua a jornada, mesmo com dor, ele segue. E um resumão que nós vemos aqui a vida com Deus é uma mistura, né, que tem o período de dor, que é a dor do pecado, a morte, né? O pecado trouxe também a morte natural. Vemos também que a vida com Deus é marcada por promessas e continuidade. Raquel morre, Benjamim nasce, Rúben vai pecar, a gente não leu essa parte, mas é interessante que também há pecado nesse capítulo. Mas vemos também Isaac partindo, mais uma morte registrada, mas Jacó sempre continuando, o Israel continuando. E Deus permanece em tudo isso. Isso nos ensina que a dor não vai anular a sua história, não vai cancelar as promessas de Deus para a sua vida. O fim de ciclos não significa necessariamente o fim de toda uma história. Deus tem muita coisa para fazer em você e através de você. Para a gente encerrar esse capítulo de Gênesis 35, nós vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que vem para acrescentar ainda mais ao nosso estudo do dia de hoje. E ele nos diz assim: depois do episódio em Siquém, o Senhor apareceu a Jacó e lhe ordenou que erguesse a Deus um altar em Betel, onde se manifestou ao patriarca quando este fugia de Esaú. Jacó então anunciou à família que todos deveriam purificar-se, desfazendo-se dos deuses estrangeiros que havia no meio deles, e assim
eles fizeram. Em Betel, ele levantou um altar ao Senhor, o qual respondera ao seu clamor e o conduzira em segurança, desde que deixara a casa de seu pai. Jacó dedicou-se a transmitir aos seus o temor ao Deus único e verdadeiro, que não divide a sua glória com ninguém. Da mesma forma, se em nossa parentela há deuses no lugar do Senhor, devemos testemunhar do amor de Cristo, para que a sua salvação alcance também os nossos familiares e toda obra do mal seja desfeita. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e Joe Santos. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no podcast. Volte sempre. E Joey, fala para nós ali sobre a IGD de Copacabana, que é onde você está frequentando, juntamente ali com o pastor Igor Andrade. Qual que é o endereço da bênção, os horários também de domingo e também não deixe de falar das suas mídias sociais. Obrigado, Júlia. Foi um prazer estar aqui juntamente com você mais uma vez, com você de casa também, pastora Cátia, foi um prazer aprendendo aqui mais da palavra de Deus. Até a próxima. E para você que estiver aí pela Zona Sul, lá em Copacabana, vai ser um prazer receber você lá na nossa igreja, que fica ali na Avenida Atlântica, número 3806, ali dentro da antiga Galeria Alaska, e temos ali cultos toda semana, mas domingo, geralmente são os dias é o dia que eu tô lá, então nós temos culto lá às 7, às 10, às 15 e às 18 horas. Manda um abraço aqui pro pastor Igor e toda a Igreja da Graça, e a gente espera você, tá bom? E para você que quer me seguir nas redes sociais, tô lá no Instagram, no @joenilson_santos, me segue lá, vai ser um prazer ter você. E até a próxima, gente. Tchau. Show! Valeu, Joey Santos! E também muito obrigada, pastora Cátia, pastora. Volte sempre aqui para o podcast bíblico, sempre uma honra e uma alegria te receber. E fala para nós também, ali, Parque Fluminense está de portas abertas para quem é da região, também será abençoado. Pastora, qual que é o endereço da bênção, os horários, as mídias sociais? A senhora pode ficar à vontade. Rua Magalhães Lima, número 1, Parque Fluminense, ali em Duque de Caxias. Segunda, quarta, sexta, domingo, nós estamos ali de portas abertas para receber você, sua família, e receber as bênçãos de Deus. E a nossa rede social da igreja é @IGD Parque Fru. Perfeito. E me siga lá no canal Minutos de Fé, no YouTube. Eu tenho uma palavra de fé para o seu coração. Deus abençoe. Foi um prazer conhecer o Joey e a todos vocês. Amém. Muito obrigada, meus amigos. E obrigada a você de casa pelo seu carinho, pela sua audiência aqui de segunda a sexta-feira. Lembrando, dever de casa, faça a leitura prévia de Gênesis 36 e volte para o próximo podcast bíblico para continuarmos esse estudo maravilhoso da palavra de Deus. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Tchau, tchau.